Olá, gente querida que segue aqui o canal Filosofia em Movimento e o canal Paz e Bem. Esse programa ele é feito para o canal Paz e Bem, que é um canal sobre espiritualidade plural, diversidade religiosa, respeito à diversidade religiosa. E a gente, Alessio e eu, propusemos esse programa sobre as encíclicas. O Alessio conhece bastante, né, sobre a história das encíclicas e tal. Então, quem quiser saber mais sobre mim ou sobre o Alessio, vai estar aqui no descritivo do vídeo, veja ali, tá bom, gente? E lembrando que esse iconezinho que eu coloco aqui, essa florzinha, é o símbolo de conscientização para doenças de Parkinson. A tulipa. Tá. Então a gente coloca aqui, gente, porque o Alessio vem lidando com o Parkinson já há alguns anos, uma forma de chamar a atenção das pessoas, né, e expor a realidade do parkinsoniana aqui no nosso trabalho, tá bom? Tá certo? Tá. Então vamos prosseguir aqui com a nossa reflexão. Mas afinal, o nosso público pode se perguntar: o que são encíclicas? Por que essa palavra? Encíclicas nada mais são do que cartas circulares. Porque quando a gente fala desse tipo de texto, que tem o nome de encíclica, a gente tem que se questionar qual é o auditório imediato de Francisco. Para quem Francisco fala em primeiro lugar, ou Papa da hora. O auditório da encíclica é, em primeiro lugar, os pares do Papa. E aí a pergunta, quem são os pares do Papa? Aí a gente precisa entender o que é ser Papa. Ser Papa é ser o bispo de Roma. Então, uma encíclica é endereçada, em primeiríssimo lugar, aos bispos de todo o mundo, que são os pares do Papa. Mas por que essa proeminência do bispo de Roma sobre os outros bispos? Que as encíclicas têm um papel importantíssimo na geopolítica do primado do bispo de Roma. Pelas encíclicas se visa reafirmar o caráter de preponderância do bispo de Roma sobre todos os outros bispos. E lembrá-los que os bispos de todo o orbe terrestre devem deferência ao bispo de Roma, que é o que se intitula como o sucessor de Pedro. E por que Pedro? Porque a Pedro foi entregue as chaves do reino. Então, essa é a reivindicação da Igreja de Roma. A Igreja de Roma se reivindica como a Igreja primacial. Veja bem, essa é uma finalidade primeira. Há outras finalidades nas encíclicas. Basta ver o tipo de tema que elas falam. Então, agora eu vou entrar num outro tópico. Do que tratam as encíclicas? Basicamente, duas vertentes. Uma é a vertente dogmática teológica, vamos chamar assim. A encíclica visa reafirmar os dogmas da Igreja, visa também reafirmar determinadas normas de conduta consoantes às determinações da Igreja. Então, essa seria uma vertente. Um tipo de doutrinação de magistério para os fiéis. Aqui a gente vê que os fiéis também são destinatários das encíclicas, a depender dos assuntos, do tema que ela vai tratar. E uma outra vertente de encíclicas que se tornaram muito famosas há um pouco mais de um século. Uma nova vertente de encíclicas que versam sobre a temática social. E de todas as encíclicas até hoje, a mais relevante se chama Rerum Novarum. Ela já tem lá os seus 130 anos, mais ou menos. Ela é do Papa Leão XIII e ela versa sobre a questão operária. Ela inaugura toda uma vertente de reflexão social do papado. Vamos retomar o conteúdo. Então a gente verificou que o Papa Francisco tem 13 encíclicas, sendo elas a Lumen Fidei, a Laudato Si e a Fratelli Tutti, sendo a Laudato Si a primeira grande encíclica deste pontificado. E ela versa sobre, falando em linguagem bem simples, sobre a famosa questão ecológica. E no contexto da questão ecológica, o câmbio climático, o aquecimento global. E aí eu posso abrir um link aqui, uma pequena fala sobre como se dá o nome das encíclicas. Veja bem, o nome de cada encíclica
é nada mais nada menos do que as 2 ou 3 primeiras palavras do texto dessa encíclica. É uma técnica de dar nome às encíclicas. Então, Laudato Si começa com as palavras Laudato Si. E assim sucessivamente com todas as encíclicas. Todas. Então, olha aqui, ó. Laudato Si, mi Signore. Louvado sejas, meu Senhor. Cantava São Francisco de Assis. Por que eu tô insistindo no nome dessa encíclica? Porque isso também é uma marca registrada do pontificado de Francisco. Eu disse que são 3 encíclicas. A primeira se chama Lumen Fidei, a segunda se chama Laudato Si, a terceira se chama Fratelli Tutti. Vocês notaram, se vocês observam bem o que eu falei, se vocês observaram bem o que eu falei, vocês vão notar que só a primeira tem nome em latim. As 2 seguintes têm nome em italiano, em língua vernácula. E eu já lhes antecipo que não é usual. É muito incomum dar nome de língua vernácula para as encíclicas. As encíclicas são tituladas em latim, porque o original delas é escrito em latim, inclusive. Mas talvez aqui seja de propósito uma tentativa de Francisco mandar uma mensagem ao mundo usando encíclicas com títulos não latinos, com títulos não latinos, títulos em língua vernácula. E veja bem, Laudato Si é uma expressão em italiano. Fratelli Tutti é outra expressão em italiano. São as 2 encíclicas mais recentes de Francisco. Ao contrário do que possa parecer, as 2 encíclicas de Francisco não são as primeiras na história da igreja com títulos vernáculos. Devem ter outras. Eu só encontrei outras 2, que é Non abbiamo bisogno, que é sobre o fascismo, do Papa Pio XI, que é o Papa que reinou que pontificou durante a Segunda Guerra Mundial, e uma encíclica em alemão sobre a relação entre a Igreja e o Terceiro Reich, também do Papa Pio XI. Então, são 2 encíclicas cujo nome e cujo original, uma é escrito em alemão e outra é escrita em italiano também. Então, eu estou aqui passando alguns conhecimentos para vocês. A gente já falou sobre o que significa uma encíclica, qual o seu objetivo, quais os tipos de encíclica, qual o seu auditório imediato, qual o seu auditório mais remoto, inclusive retomando o conteúdo. As encíclicas sociais, elas têm uma pretensão de uma envergadura bem maior do que as encíclicas teológico-dogmáticas. As encíclicas de conteúdo social, geralmente o Papa inicia o seu endereçamento aos bispos, aos fiéis, em comunhão com a Sé de Roma, e também ao que a igreja começou a chamar de pessoas de boa vontade. Ou seja, todas aquelas pessoas que estão imbuídas juntamente com a Igreja Católica, do chamado esforço ecumênico. Interessante notar que, pelo menos nas últimas encíclicas, nos últimos pontificados, há um esforço de linguagem para não afastar eventuais leitores que não sejam fiéis. Há um esforço de raciocínio para convencimento de pessoas que não acreditam em Deus, que não professam nenhuma fé. Inclusive, quero só lembrá-los que a Fratelli Tutti, que a gente vai ter a oportunidade de trabalhar aqui, é na Fratelli Tutti que está aquela famosa frase: ninguém se salva sozinho. Na Fratelli Tutti, só para vocês terem uma noção, assim como a Lumen Fidei foi escrita a 4 mãos, entre Bento XVI e Francisco, a Fratelli Tutti também é o resultado de um esforço de 4 mãos. Por quê? Porque ela é o resultado do encontro a Fratelli Tutti. Só uma palavrinha, tá, Fernanda? Apesar de não ser o nosso objetivo aqui, apenas para dar um panorama geral. A Fratelli Tutti é o resultado do encontro das reflexões
que foram desenvolvidas a partir de um encontro entre Francisco e o grande imã de Abu Dhabi. É o resultado de encontro entre uma liderança, entre o líder do mundo católico e um dos grandes líderes do mundo muçulmano. Então tá, gente, por hoje é isso. Então, muito obrigada, Lécio, e muito obrigada ao nosso público. Quem está assistindo a gente no canal Paz e Bem, vai lá seguir a gente no canal Filosofia em Movimento. Quem está vendo a gente no canal Filosofia em Movimento e tem interesse em questões religiosas, vai lá para o canal Paz e Bem, que tem várias religiões diferentes, projetos de religiões diferentes, para programas diferentes no canal Paz e Bem, tá bom, gente? Tchau.